Sabe aquela sensação de estar correndo em círculos, de tentar de tudo, mas parece que nada muda? Se esse sentimento de estar meio que num beco sem saída soa familiar, essa análise vai mergulhar fundo em como, finalmente, quebrar esse ciclo. Essa frase é pesada, né? Ela carrega um peso enorme de inúmeras tentativas, de um monte de esperança que foi frustrada. É o som do esgotamento, sabe? Aquele ponto em que parece que não tem mais para onde ir. Chegar nesse ponto de esgotamento dói muito, e parece que confirma aquela ideia de que o esforço não vale a pena. Mas, vamos pensar numa coisa. E se o problema não for a falta de esforço, mas sim o tipo de esforço que está sendo feito? A questão central que este material traz é exatamente essa mudança de perspectiva. A ideia é que não se trata de tentar mais, mas sim de tentar diferente. A falha, na maioria das vezes, não está em quem tenta, mas no método que a pessoa está usando. Ok. Para a gente entender por que as tentativas do passado não deram certo, a gente precisa diagnosticar o padrão. É aqui que começamos a desmontar a estratégia que leva ao cansaço e não ao resultado. O primeiro erro clássico é a pressa, aquela expectativa de ter um resultado rápido de uma transformação que acontece da noite para o dia. Isso cria uma pressão que é simplesmente impossível de sustentar no longo prazo. O segundo ponto, o isolamento. Achar que precisa dar conta de tudo sem pedir ajuda, sem ter uma rede de apoio. Essa jornada solitária é incrivelmente mais pesada, né? E o terceiro, a autocrítica que não perdoa. Tentar mudar debaixo de um regime de cobrança super severo, onde qualquer errinho, por menor que seja, é visto como um fracasso total. Isso acaba com a motivação antes mesmo dela conseguir criar a raiz. A consequência disso tudo no nosso cérebro é a parte mais perigosa. De tanto tentar com pressa, sozinho e se cobrando demais, o cérebro cria um atalho. Ele aprende que esforço leva à frustração. E para economizar energia, ele conclui, não adianta. Mas o ponto crucial está aqui, essa conclusão não é uma verdade absoluta. É um sintoma, é o cansaço extremo se disfarçando de realidade, sabe? Virando uma crença que limita. Reconhecer isso é o primeiríssimo passo para virar o jogo. Certo. Então, se a estratégia antiga não funciona, qual é a nova? Vamos sair da análise do problema e começar a construir a solução. É hora de dar um novo significado para a palavra recomeçar. E essa é a ideia central, a grande virada de chave. Recomeçar não é apagar tudo e voltar lá para a estaca zero, o que seria super desanimador. É simplesmente abandonar o método que não funciona e adotar um novo. É uma correção de rota, não uma derrota. A nova estratégia se baseia numa simplicidade radical. Ao invés daquela sobrecarga de tentar mudar tudo de uma vez, o foco vai para uma única ação, a menor, a mais simples, a mais fácil de gerenciar que se possa imaginar. E isso nos leva a essa pergunta, que serve como um guia. E se o objetivo não for transformar a vida inteira hoje, mas apenas melhorar o próximo minuto? Isso torna a ação imediata super possível e muito menos assustadora. Então, comece recomeço na prática, no dia a dia. Vamos ver alguns exemplos bem concretos de como aplicar essa nova estratégia de micropassos. Repara só como as ações são pequenas e conectadas. Não é sobre criar a rotina matinal perfeita do zero, mas talvez só definir um horário fixo para acordar. Não é correr uma maratona, mas fazer uma caminhada de 5 minutos. Não é resolver todos os problemas de uma vez, mas quem sabe mandar uma única mensagem pedindo apoio. Cada uma dessas coisas é como um tijolinho, pequeno e sólido, que vai criando um impulso positivo. Então, o ponto mais importante é que a verdadeira mudança não vem com um evento gigante, com fogos de artifício. Ela é silenciosa. Ela se parece com uma pequena ação, feita de novo, e de novo, e de novo. A força não está no tamanho do passo, mas na consistência da caminhada. Aqui está o resumo da mudança de mentalidade. É trocar aquela busca frenética por uma transformação gigante por um objetivo muito mais sustentável. Construir estabilidade. É como parar de tentar construir um castelo de cartas, que desaba com qualquer sopro e começar a construir uma fundação sólida, tijolo por tijolo. A lógica é bem simples. O antídoto para o esgotamento não é mais esforço desorganizado, é estrutura. É a previsibilidade de um pequeno passo por dia que permite ao sistema nervoso se acalmar e se recuperar, sem pressa, sem culpa. E para terminar, fica esta mensagem. Esse sentimento de derrota, na verdade, pode ser só um disfarce para um cansaço muito profundo. A questão não é sobre ganhar ou perder, é sobre reconhecer o cansaço e finalmente se permitir recomeçar do jeito certo, um pequeno passo de cada vez.